Olá, mundo condominial. Tudo bem? Eu sou Wesley Nunes. Eu me chamo Marcelo Santos. E hoje nosso tema vai abordar um tópico que pouca gente sabe que existe, mas quando conhece se torna apaixonado por isso, que é tecnologia em condomínios. E para falar de tecnologia em condomínio, nada melhor do que falar com o rei da tecnologia em condomínios e aplicativo que faz com que você de casa tenha muito mais chance de ter um melhor uso do condomínio na palma da sua mão. Quem estamos aqui hoje? Nós estamos aqui hoje com o Antônio, do Condomínio Web. E aí, Boa Antônio, tarde, pessoal. prazer. Seja bem-vindo, Antônio. Muito obrigado, Marcelo, Wesley. Vamos falar um pouquinho, né? A gente que gosta de falar pouco, então vai ser um podcast meio monossilábico. Não vai não. Eu tenho certeza que não vai. E outra coisa, tem muitas novidades e muitas coisas que a gente pode falar do Antônio por trás do Condomínio App. Mas antes de qualquer coisa, eu vou deixar o Marcelo fazer uma pergunta sobre o nome da sua empresa. É verdade. Então, Antônio, normalmente eu conhecia o aplicativo de vocês como Condomínio App, né? Depois que eu vim conhecer vocês, eu descobri o Condomínio App. Qual o nome verdadeiro? Para você, é Condomínio App. Quem chama de Condomínio App é Condomínio App. Quem chama de Condomínio App é Condomínio App. Eu me chamo o que o cliente quiser me chamar, entendeu? A gente não tem... O importante ele associar o meu serviço à minha empresa. Não precisa de rótulo, né? Não precisa Mas nenhum. comercialmente é mais conhecido como Condomínio App, né? Comercialmente como Condomínio App. Nasceu como Condomínio App e virou Condomínio App. Eu vou chamar de Condomínio App porque eu não consigo ficar imaginando Condomínio App. E até mais rápido. Não é? É mais rápido. Então Condomínio App. você vai fazer como? Condomínio App. Condomínio App? Então tá bom. Então hoje é Condomínio App na nosso podcast, tá bom? Combinado, vamos lá. Então, Antônio, a gente sabe que o mundo condominial é um mundo muito antigo. No entanto, as tecnologias vêm se aperfeiçoando um pouco mais recente dentro de condomínio. Então, como você vê esse movimento tecnológico agora em condomínio? Assim, quando a gente começou em 2016, a gente via que ainda existiam muitos condomínios analógicos. Assim, a maioria dos condomínios eram analógicos, como um todo. Sim. Né? E quando a gente começou no mundo condominial e a gente começou a aprofundar e conhecer muita gente, conhecer muito cliente, conhecer muita operação, você pega esses clientes de 8 anos atrás, hoje são completamente diferentes. Sabe? A gente tem lá dentro do Condomínio App a questão de entrar com tecnologia para resolver processos. Mas eu faço a pergunta para vocês. O que é um condomínio tecnológico? Né? Assim, um condomínio que usa, por exemplo, ela não tem nenhum processo, mas usa o WhatsApp para falar com os moradores. Ele é um condomínio tecnológico? Dentro do nosso rótulo, não. Mas ele usa, de certa forma, a tecnologia para se comunicar melhor com os moradores. Então, assim, de certa forma, ele está usando essa tecnologia. Então, o que eu falo do Condomínio App e de outras empresas que prestam os mais diferentes serviços, levando outras tecnologias para dentro dos condomínios, é tornar isso acessível. Entendeu? Tornar isso acessível. E até uma coisa que a gente fala lá, uma máxima na empresa, é isso, que não tem nada mais diferente do que 2 condomínios iguais. Né? Então, a gente às vezes está tem condomínios assim que tem 20 prédios e eu tenho 6 condomínios dentro desse condomínio, tá? Mesmo perfil socioeconômico de síndico, mesmo perfil socioeconômico de morador, mesmo perfil de gestão, só que com gargalos completamente diferentes. Então, tem gente que me contrata para portaria, tem gente que me contrata para melhorar a comunicação, tem gente que me contrata para tudo. Sim. Então, assim, vai muito do que a pessoa está precisando. Então, independente do gargalo que um condomínio tenha, não tenha dúvida que hoje já existe uma tecnologia para resolver esse problema. Eu fico tentando entender o seguinte. Primeira coisa, eu quero brincar contigo e falar assim, você tá muito calma, sua voz tá muito calma. Pode, não precisa se preocupar não, que aqui a gente tá com o pessoal de casa. O pessoal de casa não vai se incomodar não, pode entrar de sola no pessoal mesmo, que o pessoal vai gostar. O seguinte, a gente tá falando sobre tecnologia, sobre aplicações, aí você falou do WhatsApp. Quais são as demandas que o seu aplicativo hoje, posso chamar de seu aplicativo? É meu. Seu aplicativo, ele resolve dentro de um condomínio. Vamos lá, assim...
Quando me perguntam assim, mas hoje eu tenho WhatsApp. Eu não tenho a menor pretensão de substituir o WhatsApp. A menor pretensão. O WhatsApp hoje, como ferramenta de comunicação, é a maior que tem. Assim, todo mundo usa. Todo mundo pipoca a notificação ali, você vê. É a mais rápida que tem. Mas o diferencial que eu digo do condomínio app, no condomínio app, né? Já fiquei acostumado a falar condomínio app. Mas pode chamar, eu dou liberdade de você chamar desse jeito. Que o condomínio app tem com relação ao WhatsApp é a organização da informação, entendeu? Se eu converso com você há 5 anos pelo WhatsApp e eu precisar resgatar uma mensagem que foi um assunto que foi falado há 3 anos atrás, você vai ter uma dificuldade absurda dentro do WhatsApp de fazer isso. No meu, basta digitar uma coisa, basta fazer um filtro. Deixa eu pegar esse tópico que você falou e já esmiuçar um pouco. Então você está me dizendo que, como um perfil de monitoramento e registro de informações trocadas entre síndicos e moradores, é uma ferramenta útil porque ela tem mais facilidade e mais usabilidade para guardar informações a longo prazo. Para guardar e para rastrear. Olha, porque, que legal. Pelo seguinte, eu falo que o condomínio app é maravilhoso para o dia a dia do condomínio. Mas você vai dar muito valor quando você tiver um problema. Porque quando você precisar buscar uma informação, quando você precisar pegar algum histórico de alguma coisa que aconteceu e você precisar usar como prova ou para qualquer outra coisa para o condomínio, você vai ficar maluco. Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho um condomínio de casas, tá? Que uma vez um morador contratou uma pessoa para fazer um serviço na casa dele. E para fazer esse serviço ele precisou fazer alguma coisa fora do condomínio. Aí eu já não sei muito bem o que foi. Perfeito. O cara tomou um choque e morreu. Caramba! 2 anos depois, a família do cara que morreu entrou em contato com o condomínio. Entrou em contato não, entrou com uma ação contra o condomínio, com indenização e tal. E o condomínio começou a se defender. E uma das coisas que ele começou a se defender, que ele usou o nosso sistema, foi pegar o registro de entrada desse cara. Porque dentro do meu sistema, o que eu mostro? Eu mostro quem é a pessoa que está entrando, a documentação dela, o documento dela, a hora que ela entrou, quem aprovou a entrada, para onde ela está indo. Porque se for um prestador de serviço do condomínio, ele vai ser registrado para o condomínio. Então, o condomínio usou isso como parte das alegações dele, né, da defesa dele. Ele falou assim, cara, eu não tinha a menor ideia que essa pessoa ia fazer alguma coisa dentro da área comum do condomínio. Porque se eu tivesse, eu ia botar alguém da minha manutenção para acompanhar esse cara. Entendi. Entendeu? Então, imagina você fazer isso de forma analógica. Mesmo que você anote ali no papel. Imagina você pegar o papel de 2 anos atrás para buscar essas informações. Sim. Né? É um problema. Sim. Então, além, né, do que ele está falando aqui muito da parte administrativa, de usuário do condomínio, também utilizamos também o aplicativo em alguns condomínios nossos. Tá? Sim, sim. Além da ferramenta que tem para contato direto do síndico com os condôminos com a administração, também é uma ótima ferramenta para gestão. Sim. Né? Porque ali, quando a gente contrata o serviço do aplicativo, ali a gente consegue colocar todas as demandas que o condomínio tem, a parte de gestão, a data de vencimento de extintores, data de que nós temos que limpar a caixa d'água. Então, gostaria que você também falasse um pouco sobre a parte de gestão que tem dentro do aplicativo, porque às vezes a pessoa pensa que você não só serve como fosse um grupo de WhatsApp, mas na verdade não é. Então você é usuário do condomínio app? Eu sou usuário. Antes de eu olhar para o nosso convidado, pessoal de casa, eu tô falando com o Marcelo só. Antes de eu olhar para o nosso convidado, você aprova o condomínio app? Com certeza. Se não for o melhor, né? Porque não posso dizer de todos, porque eu ainda não utilizei todos. Mas de todos que eu utilizei, com certeza é o melhor. Daqui a pouco eu vou perguntar sobre isso com ele. Né? Então vai lá, fala aí, responde. Pessoal, isso não foi combinado não, tá? Não é porque eu sou convidado não, pelo menos eu acredito. Pelo contrário, eu acho que é legal ter uma pessoa que, assim, independente da postura que ela seja, é um síndico e ele tá testando a execuibilidade daquele acessório dentro de condomínio, né? E até pegando um discurso que já foi falado, a gente precisa ter um sistema muito extenso, de fato,
para eu realmente conseguir atender o máximo de condomínios possíveis. Porque, exatamente, tem gente que me contrata para comunicação, mas muita gente me contrata como um sistema de gestão para o Sim. condomínio, né? Como o Marcelo falou, a questão da lista de tarefas, que é uma agenda. Porque também tem uma coisa importante que, às vezes, mas eu já uso outras ferramentas, mas você usa de forma pessoal. O condomínio é como se fosse uma comunidade, né? E quando eu digo uma comunidade, é um grupo de pessoas que é representado por uma pessoa, que tem uma pessoa que gere aquilo ali. E essa gestão, ela é mutável, né? Então, Sim. assim, você tem eleição, às vezes muda de um síndico para outro. Como é que você vai ter essa rastreabilidade, né? Como ele sabe... o que precisa ser feito no condomínio, as datas que foram feitas, você ter a ideia de quais fornecedores vocês normalmente fazem as compras, questão de estoque, questão de inventário do próprio condomínio, entendeu? Então, assim, o Condomínio App, dentro da parte de gestão, ele, além de te ajudar no controle, ele te ajuda a passar o bastão para frente também. Sim. Então, vamos lá. Você falou sobre registro de acesso, e a gente acabou de ver um pouco o assunto e eu queria perguntar. Você falou, tá lá o rosto da pessoa que entrou no condomínio e tal, né? Você falou isso. Só que hoje nós temos portarias remotas no condomínio. Vamos dar o exemplo de um patrocinador nosso, que é a R. Johnson, que você conhece a R. Sim. Johnson. R. Johnson, Seu Américo, Cardoso, Bruno. Você tem algum tipo de integração em sistemas de portaria remota para isso? A gente hoje ainda não tem integração para portaria remota, porque a gente conseguiria atender eles, só que o serviço que eles precisam vai além do escopo que a gente se propõe a fazer. Entendi. Tá? Até por causa da LGPD, mas na parte de controle facial. Exatamente. Não, a gente faz toda a parte de reconhecimento facial, a gente faz toda a parte de acesso para carro, tag, então já é leitora de atividade, placa, né? Entendi. né? A gente faz o registro de visitantes, tem Essa uma série de... Então já existe uma integração. Existe, né, total. entre o Eu não sistema. tenho integração, por exemplo, com a R. Johnson Sim, especificamente, sim, entendeu? sim. É isso que eu quis dizer. Sim. Mas, por exemplo, eu tenho muitos clientes em comum, por exemplo, com a R. Johnson e com outros integradores, onde a gente trabalha junto. Porque o que eu faço, né? Eu vou até aonde a R. Johnson vai, e a R. Johnson vai até onde eu vou. Por quê? Eu não mexo com hardware. Eu não mexo não faço a instalação do facial. Eu não dou a manutenção do facial. Entendi. Eu ofereço o software para que seja feita a gestão daquele facial. Bem Entendi. legal. Então colaborativo, né? É colaborativo. Perfeito. Dentro do mercado hoje condominial, existem tendências tecnológicas que estão sendo aplicadas e a gente enxerga isso já no mercado, nem só no mercado condominial, mas no mundo, né? E quais são as novas tendências que você enxerga de tecnologia que elas tendem a ser aplicadas cada vez mais em condomínios? Olha, eu acho que hoje o grande filão de todo condomínio, que todo condomínio está procurando hoje, melhorias na parte de controle de acesso, tá? É o que eu venho entendendo e vendo. Então, você ter a parte de reconhecimento facial integrada, você ter a parte de entrada de carro também integrada com outros tipos de sistema. E vou te falar uma coisa que tá muito em voga hoje, por exemplo. Tem muito cliente meu que pede. Ele coloca um reconhecimento facial, por exemplo, na academia dele, tá? E ele diferencia os níveis de acesso. Então, assim, tem gente que todo condômino ele pode entrar no prédio, né? Porque ele é condômino, então ele pode entrar. Mas ele só pode entrar na academia em determinados prédios se ele entregar, por exemplo, um atestado médico. E a piscina da mesma forma. Exatamente. Então, por exemplo, a pessoa que não entrega esse atestado médico, ele entra na porta da frente, mas não entra na academia. Sim. Né? Também tem a questão de, por exemplo, você tem um morador que não mora mais lá no condomínio, né? Você ter a facilidade de bloquear carros, bloquear tags, bloquear o acesso de pessoas. Então, assim, o nosso software, ele ajuda muito na parametrização das entradas, entendeu? Porque a gente consegue mexer
com diversas faciais de uma vez só e colocando níveis de permissão em Mas cada essas são as uma dessas. tendências? Ou você acha que a tendência também está voltada para inteligência artificial? Não, eu acho que a inteligência artificial a gente entrou num ponto sem volta, na minha opinião, assim. Hoje, eu acho que o mundo, todo mundo vai ter que migrar para isso em algum momento, né? Eu falo que o Condomínio App, ele vai virar um assistente virtual. Ele vai virar um assistente... assim, sabe hoje quando você fala assim, Alexa, liga a luz. No meu caso, ok, Google. Exatamente. Alexa, faz não sei o quê. Google, não sei o quê. O Condomínio App vai ser isso. Eu acho que em 3, 5 anos, imagina. você vai chegar no Condomínio App e vai falar assim, Condomínio App, cancela a churrasqueira no dia 19 do condomínio X. Ela vai mostrar para você, essa aqui que você está querendo cancelar? Vai lá e cancela. Entendeu? Você não vai precisar mais entrar. Assim, é aquela coisa, né? Custa a pessoa entrar? Não, mas dá agilidade, né? Exatamente, praticidade. Eu sugiro que se você um dia criar um síndico virtual para isso, que o nome dele seja Marcelo. Marcelo! Concordo. Marcelo, gostei da tua ideia. Resolva o problema. Marcelo vai lá e resolve. O que você acha? Com Legal? certeza, achei muito. É uma homenagem a você. Valeu, obrigado, Antônio. Esse é o Marcelo querendo ser nosso garoto propaganda, né? Fala aí, Marcelo. Então, Antônio, como a gente estava conversando aqui, né? Por que eu falei do Condomínio App? A gente tem dificuldade com alguns aplicativos, né? A gente já teve algumas experiências não tão boas com alguns aplicativos. Por isso que eu falo do Condomínio App. E tem outros também que também trabalham dessa forma, né? Mas como o Antônio daqui hoje, a gente vai deixar exatamente o Antônio falar sobre esse assunto. Teve uma vez uma oportunidade que eu fechei um pacote com uma empresa de aplicativos, cara, que eu não consegui fazer a implantação de nenhum condomínio. Aí você pergunta, por quê? Por quê? Então, todas as vezes que a gente tentava implantar aquilo no condomínio, era a gente, como síndico, que tinha que saber qual era o e-mail, qual era o telefone, a gente tinha que preencher todo o cadastro. Entendi. Para que aquele aplicativo funcionasse, né? Só que o que acontece? Temos condomínios com 420 unidades, 480 unidades. Imagina qual síndico vai conseguir parar toda a sua vida, né? O seu dia a dia, para você fazer o cadastramento de 480 unidades. Eu acho assim meio difícil. Quando eu conheci o Condomínio App, ele falou assim, não, Marcelo, é só você mandar para mim a listagem de e-mail, que toda essa parte de cadastramento é feita pela nossa empresa. Eu falei, como assim? Eu falei assim, eu já estava 3 meses para tentar fazer um cadastramento, a gente não está fazendo um cadastramento com um condomínio que tinha 32 unidades. Imagina com 480. Unidades. Assim, eu falo, né, que a gente tem um serviço de tecnologia e, assim, eu sou um cara de produto. Eu amo produto, eu amo o Condomínio App, eu amo cada feature que a gente cria para o Condomínio App, né? Então, mas eu aprendi como empresário, né, de condomínio que, na verdade, ter um sistema para condomínio não é só entregar um sistema, é entregar atendimento. Sim. E entregar atendimento é tão importante quanto entregar um sistema. Você, como síndico, e todo mundo que está aqui ouvindo o podcast também conhece normalmente o mercado condominial, né? Já sabe como funciona o condomínio. Todo mundo sabe que a vida de um administrativo e de síndico de condomínio é uma loucura. Então, no primeiro momento que a gente começou, desde os primeiros desafios que a gente teve em grandes implantações, a gente já entendeu que se eu depender do síndico, do administrativo, para fazer uma implantação, ou essa implantação vai demorar aí 2, 3 meses, ou o cara vai cancelar o contrato, porque ele vai falar, cara, não estou conseguindo implantar. Então, a gente desenvolveu a implantação e a gente vende para o Brasil inteiro, né? Então, eu faço implantação. Eu já fiz implantação no Pará, já fiz implantação em Rondônia, já fiz implantação em diversos lugares do Nordeste, Sul, Sudeste. Então, assim, eu estou em 20 estados do Brasil, né? Rapaz, então, a gente desenvolveu um sistema de implantação que a gente conseguisse a gente atender os síndicos. A gente pede informações genéricas, que óbvio, eu preciso do síndico para fazer essa informação, mas ele não precisa ali fazer as coisas, como a gente diz, de forma manual, analógica, né? Então, a gente está o podcast todo falando de tecnologia, e tecnologia é o quê? Facilidade, a praticidade, a velocidade. Perfeito. Então, a gente pede informações. Então, por exemplo, você pode mandar uma planilha com todos os moradores. Vamos falar que você está mandando uma lista de 2.500
pessoas que convivem dentro de um condomínio especificamente. Porra, imagina se você tivesse que cadastrar uma a uma. Não, eu tenho um robô que faz isso em menos de 30 segundos. E se sair o morador? O morador saiu do condomínio. A gente tem algumas facilidades, né? E alguns truques que a gente aprendeu ao longo desse tempo que dá para atrelar, né, funções dentro do aplicativo com a exclusão desses moradores. Então, vou te dar um exemplo. Tem muitos condomínios, por exemplo, que usam a parte de reservas. Quando a gente fala de reservas, normalmente você pensa em reserva de churrasqueira, em reserva de salão de festa, mas que usam para reserva de mudança. Então, quando o cara reserva para sair do condomínio, você já sabe a data que ele vai sair, você já consegue ir lá excluir esse cara diretamente no sistema, né? Até porque não saem 20 pessoas por semana dentro do condomínio. Então, essa gestão acaba ficando um pouco mais fácil, né? Eu entendi o que você está falando, mas eu queria que você explicasse de uma forma mais ainda ilustrativa para um síndico que ele não entenda como que faz isso. É automático o seu sistema ou você, como o Marcelo falou que você cadastra, vocês também fazem o descadastro dessa pessoa? Não, a gente não faz o descadastro dela. A pessoa, até porque não existe uma coisa... um movimento de exclusão. É uma coisa importante falar, porque essa questão da automatização da entrada, ela é feita no momento da implantação. Sim. Porque uma vez que a gente já está lá dentro, conforme você entra no condomínio, normalmente quando você entrega lá o contrato de compra e venda, o contrato de locação, né? O administrativo já fala para você baixar o aplicativo, e aí quando a pessoa faz o cadastro, ela já fica cadastrada automaticamente dentro da unidade dela, e assim funciona na exclusão. A gente tem ferramentas para ajudar você a rastrear quem saiu dentro do condomínio e fazer as exclusões automaticamente. Entendi. Tem um monte de perguntas para fazer, mas eu queria 2 perguntas rápidas. Primeiro, quantos clientes hoje você tem? Hoje eu tenho 518 clientes. No Brasil? No Brasil inteiro. É muita gente, hein? Mas a gente investe muito em ser um aplicativo nacional, né? Então, hoje a gente tem um marketing muito agressivo para atender não só o Rio de Janeiro, mas gente do Brasil inteiro. Sejam eles administradores, sejam eles prédios comuns, sejam eles empresas de segurança. Todo mundo que trabalha de alguma forma com condomínio pode me contratar na ponta para entregar esse serviço como parte do pacote de serviço deles. Interessante. Mas eu quero dar uma pergunta para o Marcelo aqui, mas antes disso eu queria perguntar qual é o propósito do seu condomínio? Porque, na verdade, a gente está falando com pessoas de casa... Qual é o propósito do aplicativo? Do aplicativo, porque a gente está falando com pessoas de casa que ainda não sabem exatamente qual a função do condomínio app, que é uma pergunta que eu vou fazer a seguir, depois do Marcelo. Mas primeiro me fala, qual o propósito, qual o objetivo do seu aplicativo? O condomínio app, ele funciona como se fosse um tripé, tá? É o tripé da comunicação, é o tripé da gestão e é o tripé da segurança, que a gente chama de segurança, mas pode entender como controle de acesso. Tá? A parte de comunicação é o que a gente já falou um pouco, é a facilidade de você se comunicar com o morador, é a facilidade do morador se comunicar com você. Então, o morador, ele abre ocorrências, o condomínio envia comunicados. Perfeito. Eu tenho uma parte também de notificações, eu tenho que é tudo englobado, tá? Então, uma vez que eu envio uma notificação, a pessoa recebe a notificação via aplicativo, ela recebe um e-mail com essa notificação, e fica tudo rastreado. Se eu, daqui a 10 anos, quiser buscar alguma notificação que eu fiz esse ano, basta eu colocar o nome do condomínio, colocar o título notificação, filtrar o ano de 2024, que eu vou achar todas as notificações, todas as comunicações ou todas as ocorrências abertas que foram feitas para uma determinada unidade ou para um grupo de unidades, tá? A gente tem a parte de gestão, né? Falando agora sobre gestão, é gestão como um todo, é do 0 ao 100. Vai desde gestão de reservas, gestão de encomendas, gestão de documentos, até coisas que são super estritas à administração,
que é controle de estoque, controle de inventário, Legal, hein? a própria lista de tarefas que o Marcelo mencionou anteriormente, que você consegue ter uma agenda que é baseada em determinados períodos que você cria. Vou dar um exemplo. Limpeza da caixa d'água. Entendi. Se você precisar fazer uma limpeza... Periodizar, né? Exatamente. Você coloca no seu calendário de tarefas uma limpeza da caixa d'água dentro do Condomínio App e você já coloca quem é o encarregado. Essa tarefa precisa acontecer de quanto tempo? É toda semana? É de mês em mês? É de 6 em 6 meses? É de ano em ano? Você pode pedir para o Condomínio App te avisar um mês antes. Então, vamos falar que uma tarefa acontece a cada 6 meses. Então, se eu estou fazendo uma tarefa hoje, dia 4 de outubro, essa tarefa precisa ser realizada de novo dia 4 de abril. Mas você pode pedir para o sistema te avisar no dia 4 de março. Para você abrir a cotação, exatamente. Né? Fazer toda a escolha da empresa. Exatamente. Fazer cotação, assinar contrato, marcar com a empresa, e você vai estar totalmente resguardado. Você usa esse recurso, Marcelo? Com certeza. Na verdade, assim, se a gente for falar abrir o aplicativo, o Antônio vai passar aqui 3, 4 horas para a gente falar sobre isso. Né? Ele está falando sobre... Vou te dar um exemplo exatamente que ele está falando, da caixa d'água. Se a gente quiser abrir essa parte, eu consigo saber qual foi a última empresa que fez esse serviço, quanto a gente pagou, qual foi o nome da empresa. Fica tudo registrado. Fica tudo registrado. Que legal. Então, eu já sei qual foi qual foi a última empresa que fez o trabalho para a gente. Então, assim, são várias coisas que tem. E eu vou entrar no outro assunto que você já falou, porque se a gente for falar tudo, a parte de mensageria, né? Hoje, qual é o maior problema hoje dos condomínios? São as entregas do AliExpress, do Mercado Livre. Cara, às vezes tem condomínio que chega assim, 300 encomendas ao mesmo tempo. No meu. Então. 250 são minhas. O pessoal já portaria não aguenta mais. Mas é só hoje. Quem tem o Condomínio App, é só você pegar, você tirar uma foto. Aquela foto já sai, você já cadastra qual é o bloco e o apartamento da pessoa. Essa pessoa já recebe informando que já recebeu, que a encomenda dele já está em casa. E quando for receber, é só dar baixa através do aplicativo. Exatamente. Fica bom para o morador, porque ele acaba recebendo na mesma hora que o administrativo recebeu. E para a gente também, se por acaso assim, não recebi, recebeu sim, recebeu tal dia, tal horário, aqui ó, não lembro se é através de senha ou se é assinatura. A gente tem tudo. QR Code, né? Como eu falo, eu sempre bato nessa tecla. Existem várias formas de você fazer qualquer coisa dentro do Condomínio App. Porque tem condômino que ele é mais tecnológico. Então, o cara sai com um celular, ele lê o QR Code daquela encomenda, dá baixa aquela encomenda, vai tudo automático. Tem condômino que não é assim. Então, você tem uma baixa ali mais manual, que dá até para tirar a foto da pessoa retirando a encomenda e tudo isso fica no protocolo. Então, é isso. Assim, nada mais... O condomínio é um canivete suíço. Entendeu? Tem ferramenta para tudo. Mas, mesmo assim... Você de casa notou que ele não respondeu a minha pergunta. Não, a minha pergunta principal não era sobre os 3 pilares que formam ele. É o propósito. Qual o objetivo central do Condomínio App? Tem uma filosofia por trás disso? A filosofia é melhorar, assim... Quando a gente criou, aí eu vou um pouco mais lá atrás para vocês entenderem por que a gente criou. A gente tem um software de educação que a gente estava desenvolvendo. Que legal, e que era um RP de educação, né? E a gente ali no dia a dia desenvolvendo, né? Criando, vendendo, né? E o Rodrigo, que é um dos meus sócios, ele, tava com um problema no condomínio dele. O condomínio dele dava muito problema. Então, às vezes, ele chegava em casa e não tinha água. Aí ele não sabia que não tinha água. Se ele soubesse, ele tomava um banho na academia ou ia para casa dos pais dele. Enfim, fazia alguma coisa. Quando, às vezes, chegava encomenda, ele não sabia. Às vezes, acontecia alguma coisa e ele não sabia. Principalmente nessa parte de comunicação, né? E ele foi ficando, nervoso com isso, chateado. E a gente começou a pegar coisas que a gente fazia pro nosso sistema de educação e começou a adaptar para condomínio. Para vender para o condomínio dele, assim, basicamente. E a gente foi fazendo, começou a usar no condomínio dele, uma versão 1 do Condomínio App, e a gente foi vendo o potencial do negócio, entendeu? Então, quando você me pergunta qual é o propósito do Condomínio App,
é basicamente estreitar a relação entre morador e condomínio. Porque muitos dos moradores do condomínio, eles não passam um dia no condomínio. Então, a gente fala que é o condomínio dentro do bolso dele. Entendi. Entendeu? Porque é uma forma dele, mesmo fora do condomínio, se conectar com questões que estão acontecendo no condomínio dele. Entendi. Você quer fazer uma pergunta? Não. Na verdade, assim, sintetizando, eu vou falar agora como síndico, para mim, o que significa um aplicativo? O que representa para você? Para mim, é uma prática? ferramenta de agilidade e conforto, tanto para os condôminos quanto para os síndicos. Tá. E cumpre Assim, esse propósito? Totalmente. E Vou falar mais um assunto, porque eu falei, se a gente for abrir todas as abas do aplicativo, ele já falou algumas coisas, mas tem outra que é muito importante. Tem enquete dentro do aplicativo. Se você quiser criar uma enquete, em vez de você fazer uma GR, em vez de você fazer um café com síndico, alguma coisa assim, onde pode ter custo, que legal. você pode fazer uma enquete direto no aplicativo. Eu acho assim, muito maneiro. Interessante. Outra coisa, classificados. Você pode vender os produtos que tem dentro do condomínio, dentro dos apartamentos. Eu vou perguntar ao nosso convidado daqui a pouco, 10, não sei se tem 10, então vou perguntar 10, mas não tiver 10 não tem importância. Aplicações do seu aplicativo. Mas antes disso, tem uma pergunta que eu acho que seu aplicativo é o melhor aplicativo de condomínio, aplicativo para condomínio do mercado? Com certeza. Na minha visão, com certeza. Até porque... Cara, mas desculpa, eu preciso de prova. Agora a gente entrou num detalhe que eu preciso que você me explique porque pra você... Eu sei que é porque você fez, mas deve ter um argumento que você fale só, meu aplicativo é melhor por isso. Vamos lá. Na verdade, eu vou provocar um desafio, tá? Para os nossos ouvintes. Não, então não é pra mim, não. Fala pro pessoal de casa exatamente. lá. Eu já olhei pra câmera aqui. Um desafio para os nossos ouvintes. É o seguinte, pesquisa os principais aplicativos do mercado, marque uma demonstração com eles e marque uma demonstração com o Condomínio App. E coloca aqui nos comentários qual você achou a melhor. Tá? Não, eu falo isso numa boa, porque eu acho importante essa comparação e eu, como executivo, né, como CEO de um software de tecnologia, eu preciso conhecer muitos dos meus concorrentes. Legal. E eu valorizo também coisas que os meus concorrentes fazem. Então, é muito importante que vocês pesquisem, conheçam e depois digam aqui qual vocês acharam melhor. Eu, como conheço todos, conheço os meus concorrentes e conheço muito bem o Condomínio App, falo com tranquilidade que a gente hoje tem a melhor tecnologia. Tá? Melhor tecnologia. Melhor tecnologia, melhor usabilidade. Isso, legal. Porque é o que a gente fala, né? O condomínio é uma grande comunidade. Então, você tem gente que é muito safa com tecnologia, que sabe usar bem, e você tem pessoas que têm mais dificuldade. E eu preciso dar condição dessas pessoas usarem o meu sistema. E aí é onde eu entro que um produto de tecnologia não é só tecnologia. Um produto de tecnologia também é atendimento. Um produto de tecnologia é respaldo para o síndico dentro. Porque eu falo, porque é muito fácil eu entregar um sistema para o Marcelo e falar assim, Marcelo, usa aí. Sabe? E eu preciso dar respaldo para ele, que é o seguinte, o morador teve algum problema para usar o aplicativo, por qualquer motivo que seja, ele precisa falar com alguém da minha empresa para eu ter certeza que se ele quer fazer uma reserva, ele vai conseguir fazer uma reserva dentro do aplicativo dele. Custo para aplicação do condomínio, do aplicativo é bom? Eu não quero nem saber números. Eu quero saber se é atrativo o custo desse tipo de instalação. A gente faz pacotes, na verdade, né? Quando a gente vende para o condomínio, eu vendo um pacote de unidades para esse condomínio. Se você fizer a métrica por unidade, é muito baixo o valor. O valor é baixo. Exatamente. Então eu quero agora fazer um desafio para nós espectadores também, já que você fez um desafio para a câmera de cá, eu vou fazer um desafio para a câmera de lá. Eu desafio vocês agora a seguirem nosso canal, sejam inscritos no nosso canal, deem uma curtida, deixem seu like, sigam as redes sociais, tá bom? Um abraço e vamos lá. Eu vou fazer um outro desafio também. Eita, hoje é o dia do desafio. Hoje é o dia do desafio. Sigam o Condomínio App nas redes sociais, tá? Instagram, LinkedIn,
Facebook, estamos lá, sempre lançamos Agora novidades. fiquei com inveja, Porque LinkedIn. É porque... Não, mas a gente não tem? A gente não tem ainda. Ih, rapaz, a gente vai ter que fazer o nosso LinkedIn É também. uma hein? boa, hein? Fernando! Não, e eu falo isso porque é uma forma de você também conhecer mais o nosso sistema. Porque a gente não fica falando, só lançando conteúdo por lançar conteúdo. Eu gosto muito de mostrar funcionalidade. Então, você, na minha página do Facebook, na minha página do Instagram, no meu LinkedIn, você é atualizado de tudo que a gente lança de novo dentro do Condomínio App. Eu vou fazer um desafio agora pro Marcelo. Eu quero que você não fique por baixo, você faça um desafio pro nosso pessoal da câmera, apresentando nossos patrocinadores. Vai aí, Marcelo. Então, nas telas laterais, nós temos os nossos patrocinadores. São empresas idôneas, são empresas que nós confiamos, tá? Todas as descrições estão Na descrição na do vídeo. descrição do vídeo, tá? Então siga-os também, que vocês não vão se arrepender. Olha só, o Marcelo tá melhorando isso, hein? Tá contratado, Marcelo. Muito obrigado. E, ó, Mas deixa só... tá, fala. Eu acho, continuando nessa parte ainda... Fernando, gostou do Marcelo? Foi bom? Não ficou legal? Pô, gostei também, vai. Então tá, vamos seguir. Então, eu gostaria também de entrar em outra parte, na parte legal, jurídica do aplicativo. Nossa. Porque a gente está falando isso porque, como a gente está no dia a dia, né, às vezes as pessoas de casa não entendem o que é saber escolher um bom aplicativo. Tá? Tudo bem. Vou te dar um exemplo claro. Vamos supor, eu marquei uma festa de 1 ano da minha filha. Estou há 10 meses programado. Eu fui lá no aplicativo e marquei aquela data. Aí você se programa, chega naquele dia, por causa de um bug, alguma coisa, algum problema no aplicativo, tem outra data marcada para o mesmo dia. Já aconteceu isso em condomínio nosso. Uhum. Então, assim, não é só escolher o aplicativo, tem que saber quem são as melhores empresas, dar uma olhada como estão classificadas, porque imagina um processo que um condomínio pode receber, você se programar para fazer uma festa, eu estou falando festa de 1 ano, mas pode ser 15 anos, qualquer tipo de festa, você se programar e você não chegar no dia não poder utilizar porque teve um defeito no aplicativo. Eu não saberia como escolher uma empresa, mas agora, depois do que ele está falando, com certeza seria o Condomínio App. Pelas qualificações que ele está falando e pela segurança que você está me passando em relação a isso. Então, dentro dessa segurança, pegando o gancho do que o Marcelo falou, nós tivemos aqui um entrevistado chamado Cristóvão Araújo, que ele é professor de beach tennis em condomínios do Rio de Janeiro. Uhum. E ele falou que um desafio muito grande para os condomínios é a gestão de tempo nas quadras poliesportivas. Uhum. Agendamento. E agendamento, e como funciona. Isso é um desafio para vocês? Hoje? Hoje não, já foi, né? Porque quando... É o que eu falo para vocês, assim. Em 2016, né? Quando a gente começou, tudo era mato, né? Tudo era mato. Então, tudo era feito de forma mais simples. E as coisas também vão acontecendo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Pandemia. Pô, a pandemia, eu tive que mudar muita coisa na minha lógica de sistema. Vou te dar um exemplo simples. Tá? Vou voltar para o tema academia, Tá? tá? Normalmente, não tem trava para você usar a academia, né? Você tá lá com um monte de pessoas usando, tá? Veio a pandemia. Aí começou a se fazer reserva de Limitação horário. de dias e horário, Só que tem uma questão importante, que é o seguinte. Antes, se eu fosse fazer uma reserva, por exemplo, reservar uma quadra de tênis ou reservar um salão de festa, aquela reserva é sua, aquele espaço é seu, né? Só que com a pandemia, eu tinha que fazer 4 reservas por horário. Como assim? Não Vamos lá. entendi. Muitos condomínios começaram a fazer assim, olha, só podem ter 4 moradores por horário de uma hora dentro da academia. Entendi, perfeito. E ele começou a usar a minha plataforma para fazer essa reserva. E como é que eu fazia isso? Eu tive que mudar toda a minha lógica. Eu precisei fazer reservas sobrepostas para que eu conseguisse fazer mais de uma reserva por horário e aí também parametrizar questões assim, são 4 reservas por horário, mas só podem ser 2 pessoas de uma mesma unidade. Então, assim... Então, seu aplicativo ele resolve esse tipo de problema? A gente resolve, assim, eu não digo quase todos os problemas, quase todos os problemas, porque, assim, toda hora a gente recebe demanda. E a maioria das demandas fazem sentido. E eu, como uma empresa de desenvolvimento, e se eu quero ser o melhor sistema de condomínio para o meu cliente na ponta, eu preciso ter essa flexibilidade de desenvolver, de tornar disponível. Você se considera uma software house?
eu sou, na verdade, eu sou uma empresa de desenvolvimento, mas que eu crio os meus próprios produtos. Então, não quer dizer que uma pessoa possa encomendar um condomínio, um aplicativo específico do condomínio para o condomínio dele, mas pode pedir soluções para que você desenvolva dentro do condomínio app essas soluções para ele, é isso? Vamos lá. A gente tem uma parte de white label. Então, por exemplo... Falou grego pro pessoal de Desculpa, casa. vamos lá. Eu vou exemplificar para vocês. Isso. Se a empresa, se a Chamar quiser fazer um aplicativo da Chamar, ou uma administradora quiser fazer o aplicativo dela, eu consigo fazer esse aplicativo dessa administradora, dessa empresa de síndico profissional, dentro da lógica do condomínio app. Então, basicamente, eu pego o meu aplicativo, coloco a identidade visual, coloco a logo, coloco o nome que ela quer colocar, mas funciona como se fosse o condomínio app. Mas sem aparecer a nossa logo, sem aparecer nada. Mas pode ter demandas exclusivas da Chamar. Sim. E aí você consegue atender demandas exclusivas. A gente consegue, também. Mas aí a gente precisa conversar, né? Porque precisa entender a demanda, precisa entender as horas de desenvolvimento que eu vou precisar aplicar nisso. Então você consegue resolver problemas do condomínio. Então, a gente nasceu pra isso. Se agora é um síndico que o seu aplicativo, ele atende X demandas que daqui a pouco vai pensando aí. Eu vou te pedir umas 10 aplicações. Mas desafio. Desafio. Mas digamos que você fale assim, olha, mas no meu condomínio eu tenho uma 11ª aqui, que essa nenhum aplicativo resolve. Você consegue fazer uma alteração ou uma adaptação para tentar acrescentar alguma coisa que o condomínio precise? Isso a gente faz todo dia, praticamente. Olha que legal. Né? Assim, porque tem muita coisa que é básica, né? É simples de fazer. Mas isso é bem legal, cara. Vamos lá. Personalizar é bem legal. Não, é porque, na verdade, não é que eu personalizo. É porque tem demandas que fazem sentido para todos os condomínios. Entendeu? É isso que a gente faz. Às vezes é criar um campo, às vezes é criar uma lógica. Vou te dar um exemplo aqui de uma coisa que a gente está fazendo agora, tá? Teve um cliente novo, inclusive, que chegou e falou assim, pô, Antônio, aqui no funcionamento da correspondência, porque por motivos de segurança, a gente coloca a correspondência de forma unitária, né? Então, você precisa dar baixa em cada correspondência, como se você assinasse aquele livro, cada correspondência que chegou e você está retirando cada uma delas, né? Só que eles começaram a bater na tecla de, assim, Antônio, pô, vamos fazer, porque às vezes chega 5 coisas, 6 coisas para o mesmo cliente, vamos dar toda uma baixa única e tal. E a gente sentou, mas como é que você quer fazer isso? Eu pensei assim, assado, legal. E aí eu chamei minha equipe e a gente, não, acho que assim não funciona, mas assim funciona. E a gente tá entrando no ar daqui a, se eu não me engano, a 15 dias. A gente tá dentro do processo de homologação que a gente tem lá. Então, assim, a gente como empresa, a gente nasceu para resolver problema. Parabéns, Antônio. Entendeu? Parabéns. É bem legal a ideia. Não, só para contextualizar, né? Lembra da dicção que a Laila do Clube da Fala fez hoje com a gente? Contextualizar. Sim. O que acontece? Todas as vezes que eu sinto que eu tenho alguma dificuldade no aplicativo para um condomínio meu, o que eu faço? Normalmente eu falo com o Antônio, estou precisando disso. Tudo que for coletivo, que for para melhorar o aplicativo, não só para o meu condomínio ou para todos, automaticamente eles têm um setor exatamente para fazer essas implantações. O que agora, quando você quer alguma coisa exclusivo, aí sim, aí você tem que pagar por fora, que é uma coisa para o seu condomínio. Entendi. Mas se for algo que seja uma ideia sua, que você repasse, que hoje a gente, né, quantas vezes a gente já conversou exatamente para a gente falar sobre ideias, né, para os condomínios. E tudo que é ideia que for bem-vindo para todos os condomínios, normalmente eles implantam. Assim, é que a gente é uma empresa acessível, né? Assim, os clientes, eles falam com a gente, as ideias, elas chegam, a gente realmente debate isso. A gente é uma empresa criativa, né? Tem lá na nossa empresa, quando vocês forem lá conhecer, que eu já chamei vocês algumas vezes, vocês vão ver que tem na nossa parede ali uma frase que é o seguinte: a melhor maneira de você prever o futuro é inventá-lo. Olha que legal. Então a gente usa, prega essa frase e faz uso dela com as nossas ferramentas, com o nosso desenvolvimento. Entendeu? Então, a gente está aqui não só para ajudar, mas para inventar e trazer as soluções. E é o que a gente fala, de IA, né?
É o que a gente fala de Eu tenho metaverso. um pouco de medo de IA. Metaverso, É. Mas IA, eu tenho um pouco de medo da inteligência artificial, porque eu não sei até onde isso vai, ao longo do tempo, diminuir a possibilidade de emprego das pessoas no geral. Embora as pessoas vão ter que se qualificar para trabalhar em torno disso, mas é importante que as pessoas tenham um senso e responsabilidade, sabendo que a inteligência artificial, ela é o futuro, mas que ainda assim é necessário mão de obra, pessoa física para trabalhar. Porque eu tenho muito receio de todo mundo daqui a pouco mandar embora. Todos os porteiros, todos os zeladores, todo mundo ia instalar um monte de computadorzinho e ficar... Eu sou a favor do condomínio app. Claro que eu sou a favor. Mas as pessoas têm que ter responsabilidade. Os síndicos têm que ter responsabilidade. Porque isso impacta na vida de muita gente. Eu tenho certeza que o seu aplicativo, de uma forma ou de outra, precisa de gente para poder operar, para poder fazer. Ele pode planejar alguma coisa, prever alguma coisa, antecipar alguma coisa, mas de uma forma ou de outra vai ter que ter uma mão de obra por trás disso. Sim. O que eu falo é o seguinte, é que o profissional do futuro ele vai usar a IA. Eu acho que a IA por si só, ele tem uma capacidade de processamento e vai ter também de pensamento e de proposição e de solução de problemas muito grande. Mas eu ainda acho que a questão humana ainda vai ser muito importante, porque né, a IA ela é uma ferramenta extremamente racional. E acho que a gente, dentro de, mais uma vez falando o termo comunidade, quando a gente fala de condomínios, né, que são pessoas plurais dentro de um espaço, você ainda precisa de coisas que a IA não tem, que é a empatia, que é você saber falar com uma pessoa de uma forma, entender o problema atrás da questão racional. É emoção um pouco também por trás Exatamente. disso, né? Então, assim, eu acho que... Hoje a gente não precisa nem a IA hoje para você substituir um porteiro. Hoje já existe, como a gente falou, da portaria remota. Né? Mas que é uma solução muito boa e muito útil. Exatamente. Eu não sou contra a inovação. Mas o que eu falo é o seguinte, é que o porteiro do futuro, o porteiro que vai estar empregado no futuro, ele vai precisar saber utilizar essas evolução e treinamento, né? Exatamente. Ele não vai ser um especialista em tecnologia, ele não vai ser um programador, perfeito, mas ele vai saber aplicar IA dentro do trabalho dele. Incrível a sua colocação. Eu até acredito que o porteiro do futuro ele vai ter mais uma função de segurança, sim, de ficar ali por trás, exatamente, do que propriamente de atendimento direto ao condômino ou à pessoa ou visitante. Eu não sei se você sabe, mas hoje aqui do lado não é um Marcelo, é um IA, uma IA no corpo que está operando, que tá no lugar do Marcelo hoje. Isso vai estar no mercado daqui a 10 anos. Não é um produto que você tá lançando. Exatamente, Olha, vamos falar um pouquinho da sua vida pessoal, porque eu acho que é importante a gente saber quem é o Antônio por trás do Condomínio App. Você é um nerd? Desculpa, cara, Fernando, eu tinha que perguntar isso pra ele. Cara, o que é um nerd? Nossa, agora é uma pergunta, você me pegou na pergunta. Eu acho que o nerd é muito mais voltado à tecnologia, aquele cara mais voltado à ciência e menos voltado à aplicação prática da vida. Assim. Então eu sou um mega nerd, então, dentro dessa... Claro. É porque, assim, você fala... né, de quem é o Antônio, acho que são muitos Antônios, né? O Antônio... Então me conta um pouco de quem é o Antônio. É o Antônio empresário, é o Antônio pai, é o Antônio amigo, é o Antônio que joga futebol, é o Antônio... Já é menos nerd, já pratica mais esporte. Muitos. Sério, Antônio? Você não sabia de você, não? Me conta. Eu jogo futebol, jogo futevôlei, jogo tênis. Eu sou um esportista... Joga tênis, cara? Jogo tênis também. Gosto muito. Daqui a pouco a gente vai ter que fazer um torneio interno dos patrocinadores. Porque, Richard Guedes, você e eu jogamos tênis. Então, se tiver mais um, já dá pra fazer uma dupla. O Marcelo, bota uma... Vamos ensinar o Marcelo a só jogar. se for IA do Marcelo, porque o Marcelo não. Aí, o Fernando Lavai se candidatou. Combinado. Fernando é sua dupla, quem não sabe jogar... Tá bom, então quem ganhar, volta aqui no podcast. Opa, volta aqui no podcast. Combinado, então. Volta aqui com um troféu. Combinado. Mas o que você pratica? Assim, eu sou esportista como um todo, né? Então já sou
fui maratonista, né? Já corri a maratona. Que isso, cara? Até um dos mais meus do que atletas eu, corri né? meia maratona. Esporte é saúde, né? Assim, eu acho que... Mas então não é um nerd, aquele nerdão que, sabe? Mas por isso que eu te orgulho de perguntei o que é ser nerd. Porque assim, eu gosto muito de tecnologia, estudo muito IA, estudo muito programação. Eu trabalho muito com isso, né? Então, assim, o ambiente da minha casa ele é integrado, o ambiente do meu escritório também é integrado. Legal, mas você não é aquele tipo de pessoa que fica só preso à tecnologia, mas que não vive a vida, né? Não, Você, claro que não. você é um esportista, você, pelo que eu tô entendendo, você é até mais esportista do que eu, que eu faço um monte de esporte, mas o único esporte que eu sabia que você já tinha praticado é o beach tênis, que a gente também compartilha também já isso também, mas agora maratona, né? Nada também? Já nadei também, já fiz o Rei Rainha do Mar. Que isso aí. Eu não quero falar não, eu também já fiz, mas é boa, Então, meu irmão, você mas é um baita desafio. Mas você sabe que eu tenho me achado muito nerd ultimamente? Porque minha casa também é como você disse. Minha casa e meu escritório, eles são todos integrados, tudo. Cada luz, cada sensor, cada coisa no meu escritório são aplicativos, está na palma da minha mão, e eu gosto de tecnologia. Mas essa semana eu achei uma coisa muito engraçada. Eu tô tão fascinado com a inteligência artificial que essa semana eu me senti muito carente. Eu me peguei conversando com o ChatGPT. E eu chegando pro ChatGPT e perguntando: olá, ChatGPT, tudo bem? Aí ele me respondendo, eu levei uma conversa ali de uns 10 minutos, perguntando como é que tava o clima, ele perguntou como é que tá. Não é normal, no Rio de Janeiro tá esse clima agora. Quando eu vi, eu tô falando assim, meu Deus, acho que é muita carência, eu tô conversando com o ChatGPT. Cara, aí eu vou te falar uma coisa. É incrível, é incrível. Não, é incrível. Eu como, assim, nerd, né? Como você fala. Eu gosto muito de estudar também, né? Então, Legal. assim, eu não sou programador, mas estudo programação por conta do meu negócio. Eu não sou programador, mas estudo parte financeira por questões empresariais, né? E como não é aonde eu me profissionalizei, né? Porque eu sou um profissional, eu sou redator publicitário, eu trabalhei com comunicação mesmo, durante cara? muitos anos, em agência, como redator. Esses são áreas que eu não domino tanto, né? E eu vou te dar um exemplo de como você pode usar o ChatGPT de uma forma que vai te ajudar muito. Usa o ChatGPT para aprender. Então, assim, às vezes eu tenho dificuldade de entender coisas da programação de uma aula que eu fiz. Eu pego a aula, pode ser em áudio, pode ser o slide, e você pode fazer exatamente isso. Colocar lá e falar assim, explica para mim essa matéria como se eu fosse uma criança de 8 anos. Rapaz, Não, eu não tô brincando. Ele vai ser didático Que isso, cara, tá muito incrível. para fazer com que uma criança de 8 Tá muito anos incrível, consiga cara. entender essa coisa. Então, assim, a Falar assim, disrupção... ChatGPT, como que eu faço para substituir o Fernando Barreto da edição do nosso programa? Para entregar no mesmo dia o programa. Ih, agora pegou no coração, hein, cara? Olha a reclamação. Ao vivo, hein? Reclamação. Pegou. Fala. Mas é o que eu digo, assim, a IA hoje, porra, se você quiser aprender qualquer coisa, cara, usa ela. Incrível. É disruptivo. Disruptivo. Acho que essa é o termo que a gente pode usar para inteligência artificial hoje, e eu imagino que vai ser pro futuro, cara. O futuro, assim, outro dia eu tava assustador. Eu fui dar uma palestra, né, sobre IA, e eu fui mostrar pra minha mulher, né, que minha mulher perguntou o que eu tava fazendo e tal, eu dei a palestra pra ela ali. Ela falou, tem uma hora que ela falou, cara, eu não quero mais ouvir, não. Tô com medo. Tô com medo. Deixa eu fazer uma pergunta. Você não acha que nós já estamos no futuro? Sim. Pergunta filosófica. Exatamente. Porque o que acontece? A gente não, né? O Asher, que é mais velho, né? Ele via aqueles desenhos dos Jetsons, né? Aquele filme... Com muito orgulho. Qual é o nome daquele filme? De Volta para o Futuro. Com muito orgulho. Que falava que 2024... Até hoje eu tô esperando meu skate flutuante. Então, ia ter exatamente isso. Exatamente, já estamos no ano. Exatamente. Previu, por isso que eu falo, né? Os Jetsons foram criados o quê? Na década de 80? Década de 90? Se eu sou de 80, deve ter sido ali em 80 alguma coisinha. Quantos por cento os Jetsons conseguiram prever de 2024? Eu acho que uns 90%. Não, 80%. 80%. Só falta os carros voadores e morar naquelas casas que são no espaço. Exatamente.
Mas, assim, se você pegar o ambiente dos Jetsons, assim, como um todo, né? Do voador e daquelas casas ali flutuantes. Que nostalgia agora que Exatamente, ainda não chegou. Por isso que eu falo que a melhor forma de prever o futuro é inventar ele. E andar com o que você tem de mais tecnológico. Porque se você aprender a usar bem uma IA, se você aprender a usar dispositivos que te ajudam, seja um laptop moderno, seja um smartphone para te ajudar com as demandas que você tem no seu dia a dia, para te ajudar no trabalho, para te ajudar em casa, você vai conseguir prever o futuro, você vai conseguir acompanhar o futuro, você vai conseguir estar sempre no futuro. E é o que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos. Hoje você sabia que a Amazon, lá nos Estados Unidos, se você tiver ele dentro do seu ambiente, com a Alexa lá, ela consegue identificar o que está faltando na sua casa de material, de comida. E aí ela fala assim, olha, tá faltando ovo, tá faltando leite, tá faltando manteiga. E você fala assim, pode comprar. E aí ele faz uma ordem de compra e já manda já direto. Casa. Tem cotação de compra? Na verdade, aí é dentro do ambiente deles, né? Ele não vai te dar 3 orçamentos nesse caso. Imagina então pra gente, fala assim, ó, precisamos de 3 cotações para manutenção de fachada. Eu acho que devia aparecer assim, ó, W Foster, W Foster, W Foster. Eu não queria ser direcionado, não, mas... Ou então a IA já fala assim, ó, W Foster engenharia. É isso aí. W Foster plano premium, W Foster plano standard. E base. Exatamente, e base. Olha, você tá me tocando num assunto que ele é muito pertinente em relação ao condomínio e que me lembra uma coisa de tão assustador e tão lindo que a inteligência artificial tem tornado. Outro dia eu tava vendo alguma reportagem, ou até algum podcast, que eu também sou consumidor, e alguém tava falando, acho que foi até no Flow. Ô, Flow, tô fazendo o comercial de vocês aqui, hein? Eles estavam falando o seguinte, que a pessoa que escreve, o editor-chefe, o escritor do Black Mirror, aquele seriado, ele chegou pro ChatGPT e perguntou assim, ó, escreva um episódio de Black Mirror se passando pelo escritor tal, com a função tal, e escreva uma temporada. Quando ele falou que ele deu Enter, apareceu toda uma temporada nova, como se ele tivesse escrito. Ele falou que ele leu todos os capítulos da temporada e ele falou assim, ó, não é possível. Quem escreveu isso fui eu. Só pode ter sido eu. Ele falou que ficou tão assustado que ele falou assim, quer saber de uma coisa? Eu vou mudar toda a nova temporada para criar uma coisa disruptiva para que nem a inteligência artificial imagine. Porque eu tô tão óbvio criando aquilo que automaticamente até um computador consegue parafrasear. Aí eu discordo desse escritor pelo seguinte. O que é... Você já ouviu falar de as IAs, você precisa treinar a IA? Sim. Exatamente. Então, vou te dar um exemplo de uma coisa que você pode fazer hoje, tá? Se você começar a escrever, por exemplo, você se apresentar para a IA, dar exemplos de textos que você já escreveu, dar exemplos de palestras que você já deu, Sim. assuntos que você domina. Você treina ela para ela falar como você. Entendi. Então, esse cara, o que ele fez foi exatamente isso. Ele treinou, aquela IA entendeu, aquela IA teve acesso, sei lá, provavelmente a roteiro, o script dele, ou ele pegou todo o histórico de coisas que ele fez com essa foi alimentando ao longo do tempo. Exatamente. E aí ele fez ela escreveu essa temporada baseado em tudo o que ela já viu sobre esse cara. Então, na verdade, ele já devia usar IA em algum momento. Ou esse cara é uma pessoa famosa. Não, exatamente. E o material dela tá disponível uma na série, internet. né? É uma Exatamente. série. Black Mirror é uma série tinha 10 temporadas. Ele foi escrever a 11ª, então todo esse conteúdo deve ter sido absorvido de alguma forma, né? Exatamente. É o que fala de treinar a IA. É o que hoje você tem essas polêmicas da Meta querendo usar, por exemplo, os dados das pessoas para treinar IA. Ou teve também com o próprio ChatGPT usando material do New York Post para treinar IA. Pô, aí entra em questão de, como se diz, autoral, né? O direito autoral. Então, as IAs, elas não inventam as coisas, elas não tiram uma informação do nada, né? Ela é simplesmente uma pessoa que pensa, não, você treinou, assim como a gente vai ficando inteligente ao longo da vida, porque a gente vai estudando e vai passando, você também precisa treinar essa IA
para que ela dê esse tipo de informação e Põe resposta. nata. Vamos lá? Vamos. No quadro? Explica pra ele como que é o quadro, Antônio, Marcelo. nós temos no nosso episódio, no nosso programa, um quadro chamado Põe na Ata. Tá? Um Põe na Ata é uma pergunta que vai vir de uma pessoa de fora. Tá? Vai fazer a pergunta, você vai olhar para a tela e vai responder ao nosso... Hoje, quem é o nome da pessoa de hoje? Eu não sei quem é não, a gente vai ter que descobrir agora. Então, tá bom. Não tenho a menor ideia quem foi hoje, não. Então, ó, vamos assistir, tá? E depois você vai responder. Combinado. Boa tarde, meu nome é Úrsula, sou síndica de um condomínio e gostaria de tirar uma dúvida de um fato que vem acontecendo em muitos condomínios. O recebimento de um celular num condomínio constando no sistema, porém esse celular sumiu, ninguém recebeu. Gostaria de saber se nesse condomínio tivesse o aplicativo de gerenciamento de condomínio, se esse problema seria resolvido e como seria resolvido. Simples, né? Tudo dentro do meu sistema gera protocolo, né? Tanto protocolo de entrega, protocolo de retirada, e não só o protocolo para o condomínio, mas o protocolo também para o morador. Então, não dá para o condomínio, e que ele faz a gestão do sistema, né? Ele fazer um protocolo fake de entrega, entendeu? Porque a gente precisa de alguma validação do próprio morador. É o que eu falo, o Condomínio App, ele é uma empresa B2B2C, porque eu vendo para o condomínio, mas meu cliente na ponta não é só o condomínio, são todos os moradores. Entendi. B2B2C. B2B2C, exatamente. Maneiro. Termo corporativo. É, legal. E a gente fala isso, e a gente deixa muito claro para os nossos clientes. A gente é segurança pro morador. Sim. Entendeu? E também para a gestão. Exatamente. Até porque se a gente levantar qualquer dúvida, né, com relação ao morador, para que ele vai querer usar o sistema? Isso Né? é um baita prejuízo pro condomínio e pro morador, né? Então, Exatamente. instalação de um aplicativo como esse seria útil. O que me levanta a seguinte pergunta. Digamos que eu seja um morador e eu, como morador, quero convencer meu síndico, ou quero numa assembleia botar isso em pauta e falar, olha, é importante a instalação de um aplicativo para a gente gerenciar aqui e melhorar o convívio e a aplicação do nosso condomínio. Quais são os argumentos que eu posso utilizar para poder convencer numa assembleia, num conselho ou o meu síndico? Qual dor você quer... Uau! Qual dor você quer resolver? Então, vamos dizer que não tem, que tenha todas as dores de um Todas as condomínio, dores. mas que você vale assim, olha, o custo desse aplicativo, ele é muito atrativo perto dos benefícios que ele pode ter. Então, os benefícios são esses. Como que é? Vamos lá. Se você precisa melhorar a comunicação entre Atende. os moradores, atende. Se você precisar fazer acompanhamento de abertura de chamados e ocorrências, atende. Se você precisar de um botão do pânico, temos. Botão do Notificar e dar pânico? multa. As notificações E e multas. multa. Botão do pânico. Botão do Isso é pânico. legal, hein? Para relatar alguma emergência, né? Seja de saúde, de segurança, de incêndio. Você precisa melhorar a forma como é feita os agendamentos. Temos. Você precisa melhorar a forma como você gere encomendas e notifica o morador. Temos. Então, peraí. Então, vamos Já falar tem os as 10 dicas? Não, então vamos falar os 10 tópicos agora. Vamos lá. Me dá 10 aplicações desse aplicativo seu, do Síndico App, do Condomínio App. Mas Síndico para- App também é o meu aplicativo, tá? Ah, é? É porque o condomínio... Vamos lá. O condomínio Essa, App... essa eu não sabia. Essa Essa eu sabia. essa nova. É porque foi uma coincidência, uma bola legal que vocês levantaram. É porque o Condomínio App é o aplicativo do morador. O Síndico App é o aplicativo do síndico. E aí ele é muito... Exatamente, porque o morador ele tem demandas diferentes do síndico na Sim, ponta, sim. né? Então na também tem o verdade, tem Síndico dois App. tipos de aplicativos. Eu tenho 3, na verdade. São diversas plataformas que a gente tem. É por isso que a gente fala. Tem pra o Síndico você- App. Você tem o Condomínio, Condomínio App App. e você tem o Sistema Web. Ah, tá. Achei que era Dog App. Achei que era cachorrinho de casa, poxa. Ia ser legal. Tá aí uma ideia. Não é? Para o cachorrinho poder interagir também, não é chato? Sim. O cachorrinho não vai interagir com o outro. Mas a gente tem que ficar uma... latindo, Não, mas calma aí. Se ele podia Não, tá mas calma aí. teclando. A gente tem uma área de pet dentro do Condomínio App. Né? Sério? Sério. Como é que funciona? Você, lá dentro... Porque assim, eu tenho condomínios também que são condomínios de casa. Então o cachorro foge. De quem é esse cachorro? De onde ele é? Entendi. Entendeu? E a gente, quando a gente faz alguma coisa lá, a gente não faz nada mais ou menos, né? Então, assim, dentro da parte de pet, você consegue até colocar carteira de vacinação, se você quiser. Que legal, saber a característica do... Mostrar que tá vacinado, Exatamente. Saber o porte, característica, se é manso, melhor não chegar perto.
qual é o nome, quem é o Irado, responsável. cara. Então, assim, tudo... Realmente a gente não vê essas porque- dores, né? é São porque- dores interessantes. Eu nunca, esse aí eu nunca vi. É. Que legal. Nem no É. Condomínio App eu também não sabia disso, só descobrindo agora. Não, porque assim, tudo tá integrado, né? O condomínio app, por exemplo, se eu for pegar o Wesley dentro do condomínio app, eu sei qual é o carro do Wesley, qual é o cachorro do Wesley, o que o Wesley fez de reserva, quem visitou o Wesley. Isso não invade um pouco a privacidade, não? Não, porque é registro, né? Eu não, Faz parte da segurança. Exatamente. Eu não passo nenhum dado do Wesley para ninguém. Entendi. Isso aí é pro condomínio. Entendi. Para Para uso do condomínio. Para Exatamente. a administração. Eu não uso É isso que você para falou nada. como se fosse um morador. Não, Não, tô é pro falando, não, condomínio. vamos lá. Ah, tá. E até isso é importante. O condomínio app, quando o Wesley acessa o condomínio app, ele só vê as informações do Wesley. Ele não vê nada de nenhum outro condômino, não vê nada de até coisa de usuário dentro da unidade dele. A gente separa muito o usuário da unidade, para a gente ter o máximo de privacidade possível Entendi. dentro do Perfeito. aplicativo. Bem Entendeu? legal, bem legal. Você me diz o tempo todo que essas informações são guardadas com muita segurança, né? E elas devem ter uma certa restrição com LGPD. LGPD. E vocês respeitam as regras e as necessidades? Se eu não respeitar, minha empresa fecha, né? E isso é um diferencial? Você acha que tem no mercado hoje algum tipo de aplicativo que eu tem acho- risco de ter esse furto de informações? Assim, o que a pessoa pode fazer hoje para se respaldar é você usar as melhores tecnologias que tem, né? Então, hoje a gente está nos maiores servidores, usa o servidor da Microsoft, usa o servidor da Amazon, legal, hein? né? A gente precisa ter segurança operacional para que os dados não vazem, né? Então, existem protocolos, como as nossas empresas também estão na Europa, né? Então, a gente, já há algum tempo, antes desse assunto ficar mais em voga aqui no Brasil, né? A gente já tinha as nossas ferramentas adaptadas para o mercado europeu, que já se discute isso Isso é muito há algum tempo. Então, assim, e a LGPD não é só a questão do armazenamento dos dados, né? De você, tô cuidando muito bem desses dados. Não é só isso. É também a parte de você treinar os funcionários e treinar o condomínio em si, para que esse dado ele não seja disponível para quem não pode ter acesso ou não precisa ter acesso a ele. Então, vou te dar um exemplo que a gente tem uma pergunta que eu recebo quase todo dia. Quando eu faço, por exemplo, um treinamento de portaria. Sim. O porteiro, dentro do condomínio app, ele tem um nível de acesso como usuário, Sim. mas não como administrador do sistema. Apesar dele estar acessando a mesma página, ele tem nível diferente. Então, se ele acessar o sistema, ele não tem acesso a nenhum dado de morador, por exemplo, mesmo estando usando a mesma plataforma que a administração usa. Então, ele não consegue saber o seu e-mail, ele não consegue saber seu CPF, ele não consegue saber o seu telefone. A gente deixa tudo mascarado. E o síndico também tem uma senha diferente, porque você pode botar níveis. Que é o aplicativo Exatamente. do síndico. Não, é porque assim, vamos lá. Quando o cara... Exatamente. É porque Sim, assim, eu você é posso ter separado. vários funcionários, tá? Imagina que o Marcelo é o dono da empresa, você é um funcionário abaixo gerente. dele e eu sou abaixo, tá? E o Marcelo fala assim, olha, o Wesley, ele pode ver tudo, Níveis de mas eu acesso, não né? quero que ele veja, por exemplo, ocorrência. Então vai aparecer tudo para você, menos ocorrência. Eu sou o porteiro. Fala assim, pro Antônio, eu só quero que apareça portaria. Só vai aparecer portaria. Tudo o resto vai estar mascarado. Então, por isso que a gente leva essa questão da LGPD, ela é muito importante também nessa questão de, por exemplo, eu não consigo... se a pessoa fala assim, você pode me dar a minha senha, você pode criar uma senha para mim, eu não posso fazer isso. Eu posso gerar um link, para esse link chegar no seu e-mail e você colocar a sua senha. Entendi. A LGPD, ela é muito crítica com relação a vários pontos. Mas quando você me fala tudo isso, ainda assim volta na minha cabeça a ideia que esse é um produto que não tem como ser barato. O custo de se aplicar esse produto, ele consegue
ser tão atrativo ao ponto das soluções que ele oferece? Porque a gente ficou de listar 10 necessidades e eu quero terminar praticamente com essas 10. Me fala algumas aplicações diretas, só resumida, para que a gente possa chegar nisso. Então, vamos lá. Minha pergunta é, me dê 10 aplicações que o seu aplicativo ele pode resolver. Vamos lá. Manutenção, estoque, inventário, reserva, correspondência, mudança, ordem de serviço, comunicado, ocorrência, portaria, controle de acesso, salão de festa, churrasqueira, Dog, pet, enquete, classificados. Já tá com 15 lista já, de tarefas, enfim, é o que eu falo, a gente tem um aplicativo muito extenso. Por quê? Porque as pessoas usam tudo? Não. Cada um usa o que é pertinente dentro do condomínio dela. Então, com isso, eu vou deixar o Marcelo puxar os assuntos gerais, porque eu não tenho mais argumento para tentar desafiar ele. Eu tenho uma coisa, né? Não é caro, pessoal. Não é. O Wesley tá batendo e fala assim, não, porque não é possível que seja... Não, é acessível. É acessível. Eu não posso... A gente não fala o preço porque o preço depende do número de unidades. Mas assim... Uma boa pergunta. Legal, já ia terminar, mas não vou não. Calma aí, só um pouquinho. Você acha que é um tipo de aplicativo que ele pode atender a partir de quantas unidades que é vantajoso ter esse aplicativo? Um prédio com 6 unidades, ele atende até um de 900 unidades? Ou, olha, a partir de tantas unidades é mais interessante por causa disso? Aí eu te faço... Acho que agora eu peguei, hein? Não, eu te faço uma outra pergunta. Para que você quer usar? Porque, vamos lá, se eu tenho condomínio de... Acho que o menor condomínio, a gente estava até vendo outro dia, não sei se era 6 ou 7 unidades. Mas para que ele usa? Controle de acesso. Ele usa para... A administradora dele tem um aplicativo contratado, colocou nesse condomínio como parte do pacote de serviço dela, mas ele ainda fez um contrato direto comigo para colocar um módulo que o pacote da administradora não contemplava, que é a parte de controle de acesso. Então, ele tinha essa dor para resolver e a gente resolveu. Eu falo que o condomínio app ele é muito democrático. Tá? Eu posso atender, dependendo da necessidade, condomínios pequenos ou condomínios muito grandes. Obviamente, a maioria das minhas funcionalidades tem mais fit com condomínios muito maiores. Mas a gente tem muita coisa também para condomínios pequenos. E além disso, eu tenho condomínios que têm casas de 10 milhões de reais, 20 milhões de reais e também condomínios Minha Casa Minha Vida. Entendeu? Porque, assim, é um sistema muito democrático. E até uma prova da nossa acessibilidade, né? Porque não é um aplicativo proibitivo. Eu quero atender todo mundo. Mas eu entendi. E eu entendi também que você tem produtos diferentes. Na verdade, é o mesmo produto que, por atender várias demandas, ela pode ser aplicada tanto a pequenos condomínios quanto a grandes condomínios. Sim. Mas que, normalmente, eu posso dizer... Posso estar sendo leviano, mas a partir de 20 unidades se torna muito necessário? Ou você acha que não? Por exemplo, a partir de 6 unidades é muito necessário dependendo da dor. Exatamente. Tudo depende da dor. Se a pessoa tem uma dor de controle de acesso, eu sou muito necessário para ela, independente do número de unidades. Entendi. Entendeu? E se torna ainda vantajoso financeiramente. Exatamente. Porque, assim, não é assim, qual o número de idade você consegue atender? Eu consigo atender, assim, eu tenho gente que me contrata e que não passa pro condômino. Eu falo assim, síndico profissional, às vezes. O cara quer gerir 15, 20 condomínios comigo. E ele fala assim, Antônio, eu não quero nem entregar para o morador, que são condomínios muito pequenos, como você está falando, de 20, 30, às vezes 60 unidades. E eu quero só usar para fazer a gestão, porque no condomínio você também consegue fazer a gestão de múltiplos aplicativos, de múltiplos condomínios, né? Então, dentro de uma dashboard e tal, facilita muito para o síndico profissional. Então, é isso, assim, qual é a dor? Você está me contratando para resolver qual problema? Entendi. Se eu resolver esse problema, eu sou muito necessário para você. Entendi. O pessoal de casa viu que eu tentei desafiar, tentei arrancar algum problema, alguma falha, e eu não consegui. Normalmente eu sou bem sucedido nisso, mas dessa vez eu não consegui. Eu acho que esse foi o podcast com mais desafios da história, né? Teve desafio de tudo quanto é lado. Inclusive o Marcelo foi desafiado hoje a apresentar os patrocinadores. Marcelo, fica contigo o último quadro.
O último quadro nosso, Antônio, se chama Assuntos Gerais. Aviso gerais. Porque não vai falar aviso. Assuntos Gerais. Esse último quadro, assim, a gente deixa o entrevistado bem à vontade para falar sobre algum tema que a gente deixou de falar nesse período. Ou se você quiser falar sobre outra coisa que você acha relevante da sua empresa ou até mesmo do Antônio. Então, assim, nós deixamos esses últimos minutos você à vontade para você falar com o público ou falar alguma coisa que você acha interessante. Eu acho que a gente falou até dos esportes que eu pratico, né? Não, então a gente conseguiu falar sobre muita coisa. Mas é engraçado você ter falado isso, porque uma coisa que a gente falou pouco foi de síndico profissional, né? E eu já bato há um tempo nessa tecla que a maioria dos sistemas hoje ela foi feita para o condômino e para o condomínio. E pouco para o síndico profissional, tá? Isso eu falo com tranquilidade que todos os meus concorrentes, e eu, inclusive, a gente aprendeu muito sobre o condomínio e pouco sobre o síndico profissional. E a gente, nesse último ano, se desafiou muito. E aí eu volto nessa tecla, né? A gente não faz nada pela metade. Então, eu tô me propondo agora a ser um melhor aplicativo também para o síndico profissional. Porque é o que a gente falou muita coisa de social, né? Sim. De comunicação, de coisa, mas e de legislação? Sim. E de orçamento? E de controle de tarefas? Auditoria. Então, já fica aqui um novo convite para que você volte aqui daqui a algum tempo para poder falar sobre outros temas também. E isso está em desenvolvimento lá na empresa, né? A gente está focando muito nisso exatamente por isso, assim, porque é um mercado que pouca gente fala, todo mundo sabe que hoje é a grande tendência, né? Porque o perfil de síndico morador tá cada vez menor dentro dos condomínios e é também uma seara aí que a gente tá querendo dominar dentro do mercado. Eu tô pensando em ver se você gosta da ideia, Marcelo, e a gente faz esse convite a ele. Existem muitas empresas de sindicatura profissional, inclusive a Chamar é uma grande empresa. Você de casa, Chamar. Mas se precisar, é só chamar. Mas de qualquer forma, eu acho que é legal esse viés que ele criou agora em comunicação com, de repente, uma colaboração com um síndico profissional. Sim. Uma empresa de sindicatura profissional, discutindo sobre os dilemas que são no dia a dia da vida do síndico, em contrapartida ele apresentando as soluções ou discutindo sobre as soluções. Você topa isso? Com certeza. E você? Perfeito. Legal? Exatamente. Sem problema. Eu acho que é interessante botar ali na prática outros síndicos, além do Marcelo, e fazer essa enquete e tentar bombardear ele. Porque eu não gosto quando o convidado sai aqui muito feliz, cara. Eu gosto que ele sai daqui aborrecido comigo. Então, e outro assunto, né, que mais uma vez o Antônio está falando aqui é sobre a LGPD. A gente falou com o Bruno, né, e com o seu Américo da R. Johnson, a gente falou sobre a LGPD. A gente falou com o Vicente Marques sobre o sistema de portaria e a gente acabou falando também sobre a LGPD. Eu acho que é um tema que a gente pode trazer um programa só para a gente falar sobre esse assunto. Que, na verdade, é lei. É lei, né? Isso, como o Antônio falou bem, aqui na Europa isso é uma coisa normal. Né? E aqui não é muito difundido aqui no Brasil. Então a gente poderia fazer um programa exatamente para a gente falar só sobre LGPD. Não é muito difundido porque a gente, como consumidor, não fala muito sobre isso. Mas, assim, até hoje as empresas elas se preocupam muito com isso. Tá? Não é só o Condomínio App. Assim, todas as empresas, qualquer uma que esteja na internet, ela se preocupa nesse tratamento de dados. Porque hoje a legislação brasileira ela é muito rigorosa com relação a isso. Tá? Então qualquer desvio pode fechar uma empresa. Sim. No nosso programa de hoje, nós descobrimos que o Antônio, além da profissão dele, né, que ele exerce hoje, ele é formado em marketing. Nós descobrimos nessa semana que o Pedro Barbosa, além de ser um grande advogado da Carpati, ele é chefe de cozinha, formado em gastronomia. Além, eu, né, que sou professor de educação física e matemática, antes de ser engenheiro. Quem vai ser o próximo que nós vamos descobrir novas e ocultas profissões? É verdade. Não é? Então eu deixo esse abraço para você de casa. E também o doutor Diogo Barbosa, né, que hoje é um dos maiores nomes do direito condominial, direito do consumidor. Ele era entregador. Não, Diogo não.
Diogo Coelho. Diogo Coelho, já falou Diogo Barbosa. Desculpa, porque eu juntei os dois. Diogo Barbosa, ele era cobrador, né? Começou fazendo direito. Sim. E depois ele entregava carnes em hotéis que depois ele foi fazer palestra. Que legal. Então, assim, São histórias muito legais que a gente tem de vida. Eu acho que a Marta Rossini também tem outra formação, além da que ela tem outras formações também. Então a gente vai conhecendo as pessoas por trás da empresa, como a gente sempre fala, pessoas se comunicam e entendem pessoas. Sim. Não é? Muito mais do que a empresa, você tem que conhecer quem é o Antônio, essa pessoa é muito carismática e que a gente achava que ia ser muito tímido e não foi tão tímido assim. Sabe que agora, ele com essa barba, ele tá parecendo o Pablo Marçal do mundo condominial. O cara faz Eita. tudo. Sem cadeira, sem cadeiras, por O cara favor. maratona, meia maratona, tênis. É o Pablo rapaz, Marçal do mundo verdade. condominial. Só falta ele vai dizer pra mim agora que também pilota helicóptero, avião. Não, isso você não, faz, não, não. nem- Eu quero apertar sua mão. Muito obrigado. Muito Foi um obrigado. prazer tê-lo Eu aqui que com a gente. agradeço. Antônio, obrigado mais uma vez, tá? Pessoal de casa, eu quero agradecer vocês pela audiência até o momento. Falar para vocês novamente que nossos patrocinadores estão nas telas laterais. A descrição deles vai estar na descrição desse vídeo, com todas as informações para vocês buscá-los no mercado. São empresas muito idôneas, assim como a empresa do Antônio, que é nosso patrocinador, também está passando agora e que estará na descrição do nosso vídeo. Muito obrigado e até logo, Mundo Condominial. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.